assunto. Olá amigos, mais um vídeo da Nova Virtual Airlines, hoje com uma aula de regras de voo visual por radionavegação. Apresentação do nosso diretor acadêmico Joel Alves. Espero que vocês aproveitem esse estudo. Nova, alegria de voar. Ok, obrigado aí, meu presidente Eduardo Mendes. Nessa aula de hoje, de regra de voo visual por rádio e navegação, eu recomendo como um pré-requisito para aqueles que almejam aí no futuro fazer um voo IFR, porque todos os conceitos que serão passados nessa aula servirão para o IFR no futuro. Então vamos iniciar com o nosso primeiro slide. Bom, a navegação aérea, como eu iniciei aqui a minha primeira frase, ela começa e termina no chão. Óbvio, não tem como, o filtro vai ter que descer. Só que isso tem que ser feito seguindo determinados conceitos, determinados procedimentos, como determinar o rumo e o destino, e além disso, no caso do voo visual, teremos que fazer todo o planejamento de posições, direção, distância, tempo, levando em consideração o tipo de voo visual que nós vamos fazer. O objetivo do nosso estudo aqui hoje da navegação aérea vai ser voltada para a radionavegação. Então, nós vamos apresentar como introdução os outros tipos de voo visual que são feitos, mas o foco, repito, será na radionavegação. Processos de navegação, como eu acabei de dizer, são vários. A navegação visual ou navegação por contato, são os dois termos utilizados, ela tem como objetivo as referências visuais identificáveis pelo piloto. Esse tipo de voo, que inclusive é o que eu mais gosto de fazer, ele é muito utilizado, esse procedimento, por pilotos de avião Bush. Pilotos de avião Bush são aqueles pilotos que fornecem serviços em áreas remotas, em áreas inóspitas, na África, na região do Canadá, lá no norte do Canadá, no mato africano, né? Não necessariamente na África como todo, no Alasca, na Austrália. Então, você não tem nessas áreas estações de solo ou outros tipos de recursos que não seja o conhecimento do terreno. Então, a navegação, nesse caso, ela tem que ser feita com as referências visuais mesmo. E o piloto, é claro, que faz esse tipo de trabalho, conhece bem a área que ele atua. Então, ele sabe o rio, as confluências de rios diversos, de montes, que, para quem não conhece, tudo igual, mas para ele não. Tem uma diferença entre um monte, uma montanha e outra, uma vegetação e outra. Essa é a navegação visual por contato. A outra navegação, a navegação estimada, ela utiliza os recursos da navegação por contato, que eu acabei de dizer, porém, adicionando a isso a direção e o tempo. Então, eu defino uma referência e defino uma direção a partir dessa referência, uma proa, e tenho um tempo estimado nessa proa para que eu atinja a minha próxima referência.
Então eu tenho uma navegação estimada em razão do tempo, mas eu tenho uma razão, eu tenho uma navegação por contato em razão da referência. Se eu tenho só referências e não tenho estimativa de tempo, é por contato. Se eu tenho estimativa de tempo, aí ela passa a ser a navegação estimada. Para isso, temos que ter um planejamento da velocidade da aeronave, porque vai interferir no tempo de voo. Então eu já planejo que eu vou fazer um voo a 100 nós. Então a 100 nós eu estimo que em 20 minutos eu vou atingir. Se eu não tiver uma velocidade planejada de seguir essa velocidade, eu poderei perder a minha estimativa de tempo. Até aqui, tranquilo? Sim. Positivo. Tranquilo. Se eu avançar um pouco rápido e passar um pouco rápido por alguma coisa que vocês estão lendo no slide e queiram perguntar, pode interromper e perguntar. Porque o slide vocês leem e eu estou comentando. Porque se eu ficar só lendo slide, vai se tornar uma coisa muito chata, muito banal. Então, vocês leem o slide, por favor. Se tiver alguma coisa a perguntar, pode interromper e perguntar. E em cima do que vocês estão lendo, eu estou fazendo meu comentário. Ok? A navegação nossa hoje vai ser essa aqui, navegação. Rádio ou radionavegação. Tá. Radionavegação é o uso de estações. NDB, VOR, DME está intimamente ligado ao VOR. Vocês vão ver. Existem os outros instrumentos de radionavegação, mas que na simulação nós não usamos, como é o caso da Ômega e da Loran, mas nós usamos o MDB, o VOR e usamos o DME. Essa navegação por rádio, ela, em algumas situações, ela exige que o piloto tenha homologação para IFR, mas isso em algumas situações de VFR, chamado de VFR especial. Não é o nosso caso. Nesse caso aqui nós vamos estudar apenas o instrumento. Qual é a diferença em navegação rádio e IFR? Bom, se eu estou usando NDB e VOR, eu estou fazendo um voo IFR? Alguém pode me responder? Seria uma espécie de voo por instrumento, só que visual? Exatamente, é um voo utilizando o instrumento rádio, né, e as estações, só que é um voo visual. Por que não é um voo IFR? Se eu vou voar, fazer um voo IFR utilizando VOR, qual é a diferença se eu estou usando rádio navegação usando VOR e eu estou usando regras de voo por instrumento e estou usando VOR? Bom, a diferença é simples. Para que o voo seja por instrumento, não basta que você esteja utilizando o VOR, o NDB ou qualquer um instrumento de navegação rádio. Você tem que estar usando esses instrumentos, porém tem também que estar utilizando as cartas pertinentes ao voo por instrumento, quer seja uma carta de saída, quer ser uma carta de aproximação ILS, uma carta de aproximação VOR ou NDB. Se você não está utilizando a carta, você não está voando IFR. E para complementar ainda mais esse entendimento, vocês vão encontrar uma definição de VOR com os 3 quesitos. Tá? O rádio, navegação, ou seja, o VOR, NDB,
o ILS, as cartas e mais o controlador de voo. Então, se você não tem os 3 personagens, se você não tem um ATC, não tem o instrumento e não tem a carta, se faltou, você não está voando IFR, está voando radionavegação. Correto? Correto. Bom, na simulação é um pouquinho difícil. Navegação inercial e navegação Doppler, eu só conheço um avião na simulação no X-Plane, não vou falar do FX aí, do B3D, porque eu não conheço as aeronaves, mas no X-Plane você só voaria com aeronaves do tipo 732, 727, a série Boeing 732 para baixo, que tem no X-Plane. 732, o 727 e talvez algum outro, que você vai poder utilizar a navegação inercial ou a navegação Doppler. Fora isso, você não tem aeronave que atenda esse pré-requisito, porque são aeronaves que são totalmente no digital, né? no digital, no analógico, e você não vai ter ali um FMC, você não vai ter ali um GPS de qualquer tipo, 530, qualquer modelo, você só vai ter mesmo os relógios e vai ter que trabalhar em cima deles para poder fazer essa navegação. Quando muito, você pode ter um instrumento acoplado ao avião, mas que normalmente não vem com ele para fazer isso daí, mas que não é nenhum desses instrumentos utilizados nos aviões mais novos. Então, para quem quiser fazer um voo inercial, a gente depois, em particular, pode trabalhar isso daí, se alguém tiver interesse, eu passo como fazer esse tipo de voo. Essa navegação, a mais antiga de todas, utilizada desde o tempo aí da navegação marítima, nós não usamos, não tem como usar na simulação, mas ela existe como navegação VFR, que é a navegação astronômica ou celestial. Celestial, utilizando os astros, e as astronômicas, você utiliza os astros, mas utiliza o astrolábio, ou seja, esse equipamento que era utilizado pela Marinha, pela navegação marítima antigamente. E o mais novo, a partir de 1980, a navegação por satélite. Aí nós temos o nosso GPS. O GPS vai ter uma série de modelos, mas todos eles seguem o mesmo conceito e não é difícil, é o mais fácil, eu acho, e você tem tudo na tela, todas as posições, basta saber incluir os dados de forma correta e ter e observar na hora de colocar, por exemplo, um determinado fixo, se você não está colocando um fixo que tem em mais de um lugar. Por exemplo, você procura um fixo numa rota aqui no Brasil, mas na Europa tem um fixo com o mesmo nome. Então, no GPS, ele poderá lhe dar as duas coordenadas geográficas. Aí você tem que saber qual é a coordenada geográfica do fixo que você quer para poder escolher aquele fixo. Senão, você vai jogar o teu voo totalmente para fora do seu destino. Então, fica essa observação aí. Quando utilizar a navegação por satélite, GPS, quando for incluir um fixo, uma referência, verifica se não tem mais de uma. Se tiver mais de uma, procura a coordenada geográfica daquele que você quer incluir. Bom, agora nós vamos entrar
na nossa aula propriamente dita. Navegação rádio, tá? Significa voar sem referência visual com o solo através de instrumento. Olha só a diferença. É um voo visual, tá? Voo sobre regras visuais, porém sem referências visuais com o solo. Referência estas do solo, ou seja, uma estrada, um monte, um lago, mas com referência do solo em razão das estações que estão instaladas no solo. Então, continua sendo uma navegação visual. É um pouco estranho, mas é assim mesmo que funciona. Bom, esse é o instrumento mais, vamos dizer assim, se tornando obsoleto, mais arcaico aí dentro do que nós temos funcionando atualmente. Ele é composto de 2 aparelhos. O indicador ADF, que vai ficar no painel do avião, tá? E o ADF, aonde você vai incluir a sua frequência. Então, no ADF, você inclui a sequência. No indicador do ADF, você acompanha a sua navegação. Então, o indicador ADF é que faz parte do painel de navegação, não o ADF. Correto? Como é que funciona? O ADF é um receptor de sinal, AM. Tá? Por isso que ele é mais, vamos dizer assim, os sinais dele é bem mais fraco, porque ele não é FM, ele é AM. Tá? Nós vamos ver mais à frente o POR e nós vamos entender por que o sinal dele não tem a precisão que a gente precisaria que ele fornecesse, mas aí nós temos o VOR para isso. Então ele transmite sinais em todas as direções e nós convencionamos, tá, esses sinais em 360 pontos, ou seja, 360 graus. Tá? Então, nós vamos trabalhar com esse limbo da mesma forma que nós trabalhamos com o giro direcional lá, o indicador de rumo. Certo? Só que tem uma diferença. Tá? Existem tipos diferentes. Então, existem tipos que te fornecem um recurso a mais e outros que te deixa, vamos dizer, sem recurso de observar o que você precisaria observar naquele momento. Porém, como tudo tem jeito, nós temos como resolver essa situação. Os números mostrados no limbo, nós chamamos de marcação relativa. Por que marcação relativa? Porque, na verdade, ela não mostra a sua proa verdadeira. Tá? Ela não mostra. No giro direcional, se você colocou lá que está voando para o 30 graus, realmente a tua proa é 30 graus, tu está no rumo de 30 graus. No ADF, não. É uma marcação relativa. Inclusive, vamos ver aqui o seguinte, nós temos o limbo fixo do indicador, ou seja, ele não se move. Então, toda vez que o ponteiro estiver apontando para o norte, você está indo em direção ao NDB. Não importa se você está indo a 90 graus no seu rumo. Você está com proa de 90 graus. Está indo na direção do NDB. No limbo,
ele vai estar apontado para o norte. Ele não vai estar apontado para 90, 60, 30 graus. Ele vai estar apontado sempre para o norte, porque ele não se move. Então essa marcação é relativa, correto? Você vai ter referência, mas não é a sua proa verdadeira. Falando principalmente em limbo fixo, porque nós temos o limbo móvel também e o automático. Mas aqui nós vamos ver o fixo e o móvel. Correto? Então, ou seja, ele aponta sempre para frente do sinal, é isso? Por exemplo, se eu estiver voando a 120 graus e se eu estiver indo para o NDB, ele vai ter que estar indicando o norte. Vai estar sempre indicando o norte. Se você estiver no sul, 180 graus, né? Tu está no rumo 180. Porém, indo em direção ao NDB, ele vai estar apontando para o norte. Não vai estar apontando para o sul. Ok? Beleza. Bom, aí você tem, tá, o limbo que não é fixo. Tá? Que nós vamos ver a seguir. No caso do ponteiro, por exemplo, que está dizendo aqui, ele está apontado para a direção oeste. Não significa que você está indo para oeste. Significa que em relação a você, o ADF está a oeste. Entendeu? Ele aponta para a direção do ADF, não é o seu rumo. Compreendeu isso? Se ele estiver apontando 90 graus, tá? Você não está indo para este. Você pode estar no rumo 180 sul, porém o ADF está a 3 horas, ou seja, está à sua direita. Então ele vai apontar para este. Entendeu isso? Sim, sim. Então a marcação que você vê no limbo é sempre com relação ao NDB, a estação NDB, não a sua proa, não ao seu rumo. Correto? Se não entender isso, fica difícil um pouquinho depois. O limbo móvel, você tem uma certa facilidade, entre aspas. Porque eu vou colocar alguns conceitos aí e depois vocês decidem, cada um tem uma opinião. Tá? Uns acham que é bom, outros nem tanto. Eu, particularmente, não acho ele tão bom assim. O limbo móvel, o que acontece? Se você estiver, por exemplo, viajando para o norte, 360. Não, aí não vai porque ele já está para o norte. Você está viajando a 40. Está no rumo de 40 graus. Você chega lá no limbo e roda ele, eu vou mostrar isso, para 40 graus também. Certo? Então você casa sempre a sua proa com a proa do limbo. Tu está a 40, coloca 40. Para onde a seta apontar é para onde está o NDB. Então, se ela apontar, por exemplo, para 80, significa que o NDB está a 80 graus. Certo? Não é a mesma coisa do limbo fixo. Vai estar sempre apontando para o norte. E ele vai rodar sozinho, sempre apontando para o norte. Quando você está indo na direção dele, ele não se mexe, ele fica ali. O móvel, você roda o limbo, casa com a sua proa, e ele vai dizer para você qual é o rumo do NDB, certo? Ele vai te mostrar qual é o rumo do NDB. No limbo fixo, você tem que fazer uma continha
que nós vamos ver mais à frente. Joel, Diga. se o senhor me permite falar, Permito, é fala. interessante a tua imagem aqui. Eu estava vendo aqui, lembrando de umas coisas que eu tinha aprendido lá no Aeroclube. É o seguinte, comparando com uma imagem do Corpo de Bombeiros que o senhor colocou ali. O senhor, eu não sei se foi o senhor que fez aquela imagem ali ou se eu tinha copiado, não sei o que o senhor fez. É. Mas se você olhar o interessante ali, é que no Corpo de Bombeiros, comparando com essa imagem que está aqui atualmente, de um lado tem um homem, de outro lado tem uma mulher. Então, o que acontece? É uma brincadeira que dá certo e evita que você se esqueça. Por exemplo, se nós estamos voando a aproximação do NDB, então a gente vamos supor assim, vamos usar o QD Mike, né? O QD Mike. O QD Mike estamos nos aproximando, né? Então aí só lembrar de mãe. QD mãe. Por isso que tem aquela mulher lá. E se a gente vai se afastar, a gente vai usar o QDR, que seria o pai. Então a gente se afasta do pai e se aproxima da mãe. Eu conheço essa forma de memorização, mas não dessa forma. O QDM é quero mãe, então você está indo sempre para casa. Você vai para casa. QDM, você está se aproximando. Você está sempre indo para casa, então é quero mãe. E o QDR, você está se afastando de casa, então é quero rua. Entendeu? Então, se você quer rua, você não está indo para casa. É uma brincadeira que funciona. Funciona. Então, toda vez que eu quero rua, eu estou indo embora, eu não estou indo para casa. Eu estou me afastando do NDB. E quando eu quero mãe, eu estou indo para casa. Eu estou me aproximando do NDB. É o QDM e o QDR. Correto? Sim. Bom, você não vai ajustar o limbo no rumo do NDB. Você vai ajustar no limbo móvel, você ajusta de acordo com a sua proa. Se tu está na proa 30, tu bota o limbo em 30. Se tu está em 60, tu bota o limbo em 60. Ele vai apontar para o NDB e te dizer qual é a proa do NDB. Olha só, a seta sempre aponta para o NDB, certo? Então, se você coloca a sua proa e você tem no limbo móvel como botar também a proa, aonde ele vai apontar é aonde está o NDB. Então é o rumo do NDB. Seria como se você assumisse, por exemplo, você está voando na proa 30. Aí você acerta o limbo móvel para 30, a seta indica 90. Você, por exemplo, para você ir para o NDB, você teria que adotar o rumo 90, é isso? A proa 90? Exatamente isso. Se você está no 30 e o limbo está no 30 e ele está apontando para 90, o NDB está a 90 graus. Então aí você tem que interceptar o NDB. Exato, ele seria como tipo assim, um equipamento para descobrir aonde. De certa forma, sim, porque ele sempre aponta para o NDB. Ok. Não, o outro... Não, desculpa aí interromper. O outro não é automático, o outro é fixo. O fixo, ele não move, então não tem como você mexer. Então, o que acontece? O limbo dele não mexe. Então, por exemplo, se tu está na proa 30... e ele está apontando para 60, é porque o NDB está à sua direita a 60. Aí você
sabe que está 60. Como tu vai interceptar a proa 60 para ir para o NDB? Aí nós vamos ver isso mais à frente. Porque não é só virar para lá que vai para lá, não. Entendeu? Você tem que interceptar a proa, e para interceptar a proa tem uma forma técnica de fazer isso. Não, no teu avião, se ele não tem botão nenhum para ajustar o limbo, ele é fixo. Entendeu? Se tiver esse botãozinho que está o dedo do cara segurando aqui, ele é móvel. Se não tem botão, ele é fixo. E no caso ali, por exemplo, do Airbus, do Boeing, você olha para o lado ali, não tem as duas setinhas, uma verdinha e uma amarelinha ali, ADF, VOR do ladinho ali, aquele é automático. Ali tu não precisa mexer, ele vai apontar. Entendeu? Tá certo. O VOR, se ele tem o DME, que é o medidor de distância, ele te fornece a distância. Mas nem todo VOR tem DME. Aí que está o problema. Certo? Uma coisa que o pessoal utiliza aí como paliativo é colocar o VOR lá no GPS, que aí o GPS dá a distância. Entendeu? Mas isso já é uma inovação, está usando o GPS para poder ver a distância. Mas o certo é usar o DME mesmo, que o DME que é o instrumento acoplado ao VOR para dar a distância. Joel. Correto. Exatamente. Joel. Sim. Tenho uma dúvida. Já faz tempo que eu não vou para o aeroporto. Antigamente, quando que dominava, assim, questão, não é a questão de dominação, mas que era muito utilizado as rádios, né? Na marcação, para fazer o VOR. As antenas de rádio eram muito utilizadas, né? Pelos sinais dela. Com a perca a mudança, né, de 100%, né, das rádios AM, né, que é o que a gente utiliza, e agora que é FM, como é que fica essa situação de hoje, para hoje, no caso? Você diz de usar o recurso de sintonizar uma determinada rádio no avião, né, e utilizar como referência, não é isso? Isso, no caso, para gente fazer o voo do ADF, o via rádio, no caso, via rádio, a gente antigamente usava até no caso, assim, quando não tinha uma torre, coisa e tal, que não tem a antena, né, o código, aí a gente utilizava, geralmente usa o número do rádio, né? O do rádio que... Isso é um recurso que era e ainda é utilizado quando há necessidade, porque o instrumento, ele é radiofrequência, então ele vai
ele vai receber a frequência. Então, você sabendo a frequência de uma determinada rádio, num determinado lugar, e você está recebendo a frequência, num meio de emergência, vamos dizer assim, né, você pode sintonizar e seguir em direção àquela rádio. Mas é só para isso. Ela não te dá recurso de navegação. Tá? Ainda que ela possa lhe dar algumas rádios possam lhe dar algumas informações, que tem algumas rádios que te fornecem algumas informações, mas não pode ser utilizado para a navegação aérea como um recurso próprio da navegação. Tá ok? Aí a pergunta que eu me basei foi essa. E com a mudança para a Rádio FM, no caso, essas rádios morreram, né? Não, a AM continua no ADF e a FM tu consegue pegar no VOR. Ah, tranquilo. Ok. Então, seguindo. Bom. Joel, só posso fazer só um adendo? Sim. Que o Edu perguntou, mas daí eu vou setar a proa do VOR. Na verdade, ele tá, acho que não ficou claro talvez para ele. Na verdade, o que você vai girar ali é só o limbo, é a carta que está impressa atrás com as direções, né? Não, a agulha ela é automática. Então, você vai setar a tua direção, a agulha ela vai continuar apontando para onde ela estava, né? Exatamente. É como eu falei no início. A marcação do limbo é relativa. Não é uma marcação verdadeira da tua proa. Você está movendo a carta do limbo. Tá? A única coisa que está apontando para a direção certa é o ponteiro apontando para o NDB. Agora, a carta em si é marcação relativa, ou seja, ela não te dá uma proa verdadeira. Então, você não pode utilizar o limbo como você utiliza o giro direcional. Ali é só mesmo para a ADF. O ponteiro que está apontando para o NDB. Então, é para você utilizar esse recurso de descobrir a posição em termos de proa, mas não para você navegar por ali, tá? Porque aquela marcação é relativa. Mesmo porque eu acredito que chegando próximo do NDB, essa marcação deve ficar meio louca, ela deve oscilar muito, eu tô falando. Vai sim. E vamos então ver aqui outras coisas que deixam ela maluca. Então você não pode ter essa confiança total nela, porque você tem tudo isso daqui que pode interferir na informação que tu está recebendo. Você tem a reflexão, você tem a refração. Então por aqui você vê o que é uma reflexão, o que é uma refração, uma difração e uma absorção do sinal. Quer dizer, a absorção do sinal você nem recebe, correto? Então você tem todos esses problemas aqui que podem interferir na sua informação. Né? Então, ou seja, voar antigamente não é para fracos, né? Não. Definitivamente não. Entendeu? E ainda tem uma outra situação, a distância. O sinal perde, enfraquece com a distância. Então, o que acontece? À medida que você se afasta de uma emissora, você perde o sinal dela. Ou você está indo para ela, mas ainda não recebeu o sinal dela. No painel do avião, você tem lá o botãozinho lá, nave 1, nave 2 e ADF. Tá? Quando você estiver indo na direção de um NDB, de um VOR, e ainda não está certo se está captando o sinal, você liga aqueles botãozinhos. Quando você estiver recebendo o sinal, ela vai transmitir o código Morse com o prefixo da estação. Aí você sabe que você está recebendo a estação, ok? Então, bem. Opa! Aí, vamos aqui. Joel. Aqui, deixa eu só responder melhor a sua pergunta, porque eu coloquei aqui, ó,
uma antena de rádio AM pode servir como auxílio à navegação do aeronavegante. O nome é broadcast, é o que você recebe quando você coloca lá uma frequência de uma rádio, tá? Então você pode sintonizar, tá, uma rádio que você conhece e ele vai captar a frequência nessa faixa aqui, ó, de 100 a 1750 kHz. Se ela tiver anterior ali, a gente acabou de ver, no raio de distância em que você possa captar a antena. Então, se tu captar, você pode seguir em direção a essa rádio que você sintonizou. Aí tem aqui, ó, algumas rádio FM, elas podem, além de te dar a localização, elas ainda podem encostarem no Rotaer, tá? No Rotaer, elas estão lá no Rotaer para você tomar conhecimento. Olha só, no Rotaer tem a frequência de uma rádio que numa situação de emergência você pode utilizar. Mas elas não são estações aeronáuticas. Portanto, elas, só fechar, elas não vão balizar aerovias e nem serve para execução de procedimento IFR, principalmente. Ok? Ok. Eu vi esses dias um vídeo daquele canal do YouTube Aviões e Músicas, que o cara faz uma entrevista com o copiloto do voo do Garcês. E eu não sei se é isso que você está falando, mas ali ele em um determinado momento da situação que eles estavam passando, ele diz que ele teve a ideia de sintonizar a rádio de Belém. Exatamente. Para poder ter uma ideia de falar assim, puta, cara, para onde que tá o negócio, né? Porque eles não estavam indo para Belém, estavam indo ao contrário. E aí ele citou o exemplo de que aquela notícia que passa no rádio quando acaba um programa, por exemplo, Jovem Pan FM ZYD, não sei o que lá. Essa frase ZYD, não sei o que lá, ele tinha dito que seria para utilização de aviação para reconhecer uma estação de rádio. Você sabe se isso procede mesmo? Bom, deve proceder, né? Mas você sabe de alguma coisa disso? Olha, não encontrei nada que diga que, vamos dizer assim, que o objetivo disso seja para aviação. Que, por exemplo, que uma rádio, olha, dentro das suas diretrizes, você tem que, de vez em quando, falar a sua frequência para auxílio à aeronavegação. Nunca vi em lugar nenhum. Ah, entendi. Então deve ter sido uma coisa que o cara lembrou e falou, puta, eu vou tentar como recurso, né? Não como... Não é. Então você coloca, é bom, você colocou lá, sintonizou, recebeu a rádio, ela deu a localização dela, você, opa, eu tô indo certo, tô indo em direção a essa rádio aqui mesmo, tá certinho. Então é bom, mas agora dizer que eles fazem isso com esse objetivo, não, eu nunca ouvi dizer, nunca li isso em lugar nenhum. Então devia ser desespero mesmo. Tá ok. Então, o troço passou sozinho aqui. Tá bom, vamos lá. Bom, QDM e QDR, na verdade, o Quero Mãe e Quero Rua, são substitutos de dois termos: marcação magnética e linha de posição. Tá? Se você está indo para o NDB, você está no QDM, você está numa marcação magnética. Ultrapassou o NDB, você está numa linha de posição. Você não está mais numa marcação magnética. Mais na frente, quando a gente falar em recíprocas de NDB ou de VOR, aí você vai entender. Você realmente está na marcação magnética quando você está exatamente no grau emitido pela estação. A partir do momento que você passou dela, você já não está mais nele. Você está numa linha de posição. Nós vamos ver isso mais à frente, mas só guarda isso aí. Opa, vamos lá. Bom, QDM, quem quiser escrever aí é bom, é o resultado da soma entre o valor da proa do avião
e a marcação relativa. Entendeu? Então, se você tem, vamos lá, quando o resultado dessa soma ultrapassar 360, você subtrai 360 e considera o resultado como sendo o valor do QDM. Então, é essa formulazinha. QDM igual proa mais marcação relativa. Se ultrapassar 360, menos 360. Ok? Vamos ver isso aqui mais à frente aqui. Tá. Você está... Oi? Para mim também. Ela fica borrada, depois de alguns segundos ela estabiliza e fica nítida. É na hora que ela passa, né? Na hora que faz a transição. Não, eu até achei que era a internet aqui, mas está todo mundo tendo, deve ser alguma coisa. Oh, meu Deus do céu. Mas a minha internet aqui tá estabilizada, a minha internet. Ela fica como se estivesse demorando para carregar a imagem. Mas não deve ter muito que você possa fazer. Bom, aqui, então, fala aí quem falou. No caso, essa não vai dar. Mas por que na próxima aula que você for passar a instruir, em lugar de ser por aqui pelo Discord, a gente usa o Discord como o áudio mesmo e faz uma live lá no Facebook. A imagem vai ser perfeita. Por exemplo, a imagem melhorou muito agora. Muito. Então é transmissão mesmo, hein? Agora tá Full HD. Vai, Joel, não perde tempo. Vamos lá, acelera. Por causa da imagem. Bom, então vamos lá. Vamos imaginar, então, aqui, ó, uma aeronave voando na 320. 320 é a sua proa, é seu rumo. Tá? A marcação relativa, ou seja, no limbo fixo ali, ele está apontando para 120. Ou seja, está dizendo que o NDB está a 120 graus. Você soma 320 com 120, vai dar 440. 440 maior que 360, você subtrai os 360. Então, você vai ter 80. Então, você sabe que, na verdade, o QDM para você ir para o NDB é 80 graus na sua proa. Entendeu? Repetindo. A tua proa é 320. A marcação está dizendo 120. O NDB está a 120. Mas você não vai pegar a proa 120 para ir para o NDB. Você vai fazer essa conta, tá? 320 mais 120 dá 440, diminui 360, dá 80. Então a tua proa para ir para o NDB não é 120, é 80. Agora uma pergunta, Joel. Vamos supor, a gente achou 80 e estamos voando na proa 80. Por acaso, o ponteiro do limbo, ele vai apontar o norte? É isso? Isso, ele tem que ir para norte. Então seria como se ele zerasse, é isso? É como se ele zerasse. Aí ele vai para norte, porque aí ele está exatamente na tua frente. Então, beleza. Então ele sempre vai ser como se fosse um para-brisa do seu carro. Ele vai indicar a frente, é isso? Isso. Tá Entendeu? fácil. Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Aqui nós vamos entender isso aqui. Ou melhor... Tá, peraí, meu filho. No modo fica mais fácil ainda. Peraí. Bom, vamos lá então. Vamos fazer isso então. Olha só, para entender. Vamos entender agora. Joel, você é demais, Joel. Olha só, velho. Vamos entender. Você está com a proa 320. Tá dando para ver? Tá? Proa 320. O NDB
está apontando para você o ponteiro dele, tá? Está apontando, aqui nem está apontando 120. Não, tá. Então, deixa eu zerar ele aqui. Se eu não zerar, ele não vai dar. É limbo fixo, não móvel. Tá. Agora sim, limbo fixo. Limbo fixo sempre norte aqui em cima. Então, olha só. Avião na 320. Ponteira apontando para 120. Tá? Fizemos a conta da 80. 80 tem que ser o QDM. Vamos confirmar? Vamos diminuir isso daqui para 80? Então, colocar para 80. Ó. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Estamos indo para o NDB. Correto? Caramba, hein? Então, Muito a conta bom. funciona. Certo? Vamos lá? Vamos continuar, então. Então, o esquema é a setinha verde sempre para cima, meu amigo. Quer que eu repita aqui? Não, tá fácil, tá tranquilo, já tá entendido. Já. Não, vamos ver outra situação, então. QDR agora. O QDR é o rumo a partir da estação, tá? Então você está se afastando do NDB. Então vamos lá, estamos voando na proa 270, tá? Logo o QDM é 270. Após sobrevoarmos a estação, se mantivermos a proa, estaremos no QDR 270, tá certo? QDM 270 indo para o NDB. Bloqueou o NDB, ultrapassou, passou a ser QDR. Está se afastando na 270, certo? Se em determinado instante precisamos voltar para o NDB, o nosso QDM seria, está errado aqui, a soma de 270 mais 180, cujo resultado é 450. Se optar em 360, você tem 180 de resultado. Claro, porque é a que eu falei da proa recíproca, entendeu? Vamos voltar aqui, para ficar mais fácil de entender isso. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Olha só. Vamos entender. Aqui fica mais fácil de entender. Você está na... Mais 270. 270. Indo para o NDB, correto? Você ultrapassa o NDB, tu continua na 270, porém em QDR, se afastando, correto? Correto. Tá. Se você tiver que voltar, o seu QDM vai ser qual? Hein? 090. 270 Não, mais filho, 180 vai dar 450. Vamos voltar. Aí diminui 360. Vai dar 90. Olha lá em cima, alinhou lá em cima, no rumo. Olha lá. Alinhou. Agora tu tá voltando. O que acontece é o seguinte: a sua proa recíproca é sempre 180 graus, correto? Mas o que é isso? Isso é normal. Ninguém está falando aqui algo que a gente não saiba. Se as tuas costas, para tu voltar, tu tem que fazer uma volta de 180 para tu voltar. Isso todo mundo sabe. Porém, é o seguinte, o que é interessante de entender aqui é o seguinte. Dá para ver o mouse quando eu mostro aqui na tela? Não. Dá.
Então você tem, ó, eu vou puxar ele aqui, vou puxar o NDB ali para cima, ó. Botei um NDB no centro da Rosa dos Ventos aqui. O sinal parte do centro para fora, tá certo? Ele parte do centro para fora. Então, se eu estou indo... Tá fora da tela? Deixa eu diminuir, então, o tamanho dele aqui. Melhorou? Então, olha só. Se eu estou indo na direção do centro, eu estou na marcação magnética, ou seja, eu estou nessa linha que sai daqui para lá, que é 270. A linha que sai do centro para este é 90. Estão entendendo isso? Tá. Então, quando eu saio da marcação magnética, que é a linha real, vamos dizer assim, os 270, e passo para o 90, eu continuo na 270 em QDR, mas eu estou numa linha de posição. Por quê? Porque eu estou, na verdade, na linha que sai do centro para fora, na 90. Mas eu não posso dizer que estou me afastando na 90, porque a 90 seria para eu me aproximar se eu virar 180 graus, certo? Enquanto eu permanecer utilizando a 270 em afastamento, na linha de posição, eu estou em QDR, na linha de posição, e não na marcação magnética, que seria a linha real que partiu do centro para fora, entendeu? Difícil isso? Não entendi. Entendeu? Então, por isso que eu digo para você, a recíproca de 270 é 90, a recíproca de 90 é 270. É bom entender essa recíproca, porque lá na frente, na interceptação, dá um nó na cabeça que tu não sabe quando você vira para a esquerda e quando você vira para a direita. Entendeu? Mas aqui, ficou tranquilo? Fala aí. Sim. Não, meu filho, olha só. Deixa eu chegar aqui mais na frente que essa pergunta tua vai ser respondida com mais propriedade, beleza? Então deixa eu tirar isso daqui. Vamos seguir aqui. Mudança de QDM. Tá. Aqui começa o negócio a ficar legal, ficar gostoso. Você tem que se aproximar em um determinado QDM. O controlador fala para você isso toda hora. Direto ao fixo tal, ou VOR, ou NDB pela proa 60, 060. E aí? Entendeu? Então você tem que fazer uma mudança de aproximação. Então vamos aqui, tu tem um exemplo aqui disso. Estamos voando na 90, tá? Estamos com proa 90, marcação relativa 360. Então, deixa eu colocar aqui. Não, vou colocar depois. Queremos nos aproximar, ele mandou 105, tá? 105 graus. Como nós vamos proceder para mudar de proa? Tá? Podemos ver que nossa marcação, olha só, aqui ele está lidando já, tanto pode ser no fixo como pode ser no móvel. Aqui, na verdade, ele está se referindo mais ao móvel, porque ele está colocando 30. Vamos fazer os dois aqui para a gente tirar a nossa dúvida.
Vamos pegar esse aqui. Não, esse não. Pode ser esse que eu tinha utilizado aqui. Vamos utilizar esse aqui, então. Esse aqui. Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar um pouquinho melhor. Melhorou aí? Mas não está cortando a tela, não. Tá. Tá bom. Então, vamos ver se ele melhora aí. Então, tu está no 90, mas você quer ir para o 105. O marcador está em 360, correto? Está aqui para o norte. Então, tanto faz um ou outro. Porque está apontado para o norte aqui, 360. E você quer ir para o 105. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos somar mais 30 graus. Olha só, 30 graus é uma medida de mudança de QDM confortável, vamos dizer assim. Se você está com uma distância maior do NDB, você pode adotar 60, 90. Não é regra fixa que você sempre tenha que adotar uma mudança de QDM utilizando 30 graus para fazer essa mudança. Tu pode utilizar o que você quiser, 40, 50, 60, 90. Eu só não recomendo que você passe de 90. Vai complicar se você passar de 90, tá? Porque aí você já está virando muito. É melhor de até 90, mais do que isso não. Então, vamos considerar, então, olha, tu está indo no 90. Vamos colocar mais 30. Vamos botar mais 30 graus. Certo? Na verdade, o NDB está à minha frente. Eu quero ir para 105. 105 é maior ou é menor? 360. Maior, né? Maior do que 360? Porque 360 é zero, né? Não é isso? Tá. Certo. Então eu quero me aproximar do 360. Então eu vou colocar aqui, ó. 9. Vou diminuir 30 aqui. Caramba, tem hora que esse programinha, ele é bom, mas ele de vez em quando me sacaneia. Tá. Diminuir 30 graus. Certo? Agora, o ponteiro do ADF está dizendo que o NDB ficou à minha direita e que está na posição de 30 graus aqui no limbo de marca relativa aqui. Na marca relativa ele está me dando 30, não é isso? Está dando para ver aí? Não. Correto. Está me dando 30. Olha só, eu diminuí 30. Eu estava 90, diminuí 30, fui para 60. Aí ele me deu uma diferença no limbo de 30 graus. Eu quero ir para o 105, não é isso? Sim. Então, deixa eu disparar isso aqui. Deixa eu disparar isso aqui. Deixa eu dar uma adiantada dele, senão vai demorar.
Certo? Pô, cara, desculpa aí, pessoal. Pior que tava em Full HD, agora que você mexeu, vai voltar pra SD. Oi? Não, ele já tá indo lá. Não, mas é que a definição tava em Full HD, agora você mudou a ficar tudo borrado. Certo. Voltou. Olha só, vocês, se vocês não estiverem vendo, à medida que o aviãozinho está seguindo em frente, eu já estou aqui, ó, com 30, 40, indo para 45 graus. Estou indo para 45 graus, certo? Quando chegar em 45 graus aqui eu vou travar, ó, vou parar ele. 45 graus. Qual a regra que nós falamos lá atrás? Proa mais marcação relativa. Então a minha proa... Pausou não? Caramba. Pausa. Pausa. Senão vai passar. Já até passou. Não vou voltar. Pô, dei mole. Passou. Então eu diminuí a minha proa para 60. 60, ele está me dando 45. 60 com 45, dá quanto? 105. Eu não queria ir para 105. Então, quando eu cheguei aqui em 45, era só eu jogar para 105 que eu estaria no NDB. Não vai bater o aqui porque deixa eu diminuir aqui. Eu passei um pouquinho, porque eu deixei o start ligado, deu 107. Mas, entenderam? Você está numa proa, que no meu caso aqui era 90. Eu diminuí 30. Ele me marcou 30 no ADF. Não necessariamente tinha que ser a mesma coisa, mas ele marcou a mesma coisa, 30. Certo? Eu sei que a minha proa mais a marcação relativa é uma proa de QDM. Então, se eu estou na 60, para eu chegar a 105, eu preciso que o ADF marque 45. Porque 60 com mais 45 dá 105. Então, eu espero o ADF apontar para 45. Apontou para 45, eu pego a proa 105, eu estou em QDM 105. Entenderam? Não, filho, não é complicado. Então vamos ver isso daqui, você vai pegar. Entendeu? Você está mudando de QDM. Você está num QDM, se você vai para a esquerda, ou seja, você vai para uma proa... você quer ir para uma proa maior, então você vai para a esquerda, pega essa proa, faz essa conta daqui que você quer. Poxa, eu vou adotar... eu adotei 60. Se fosse adotar 40, e você 40 para 105, eu preciso quanto marque no ADF. Anota isso. Quando o ADF marcar, você volta para a posição que você desejava, que seria o 105. Vamos ver mais à frente. Tem mais exemplo aqui, você vai entender melhor isso aí. Joel, eu tenho uma manhãzinha que é, por exemplo, você está seguindo para mudança de QDMic, você está seguindo no 090, quer ir para uma proa, para um QDMic maior, sim, você vai jogar para o lado oposto. Direita. Então, se o teu QDMic está para a direita, você vai jogar para a esquerda. Isso. Se o teu QDMic está para a esquerda, você joga para a direita, né? Abre para o lado oposto. Exatamente. O que acontece? Se você está se aproximando e está à esquerda, você vai somar a quantidade de grau que você quer. 30, 40, 50. Se estiver à direita, é menor, aí você vai diminuir os 30, 40 graus. Quer dizer, você vai no sentido contrário, tá, à posição do NDB.
Não é? É exatamente o que tu falou, é isso mesmo. Certo? E quando você estiver se afastando, é o contrário. Tá? Se você está se afastando e ele está na esquerda, aí você vai para a esquerda. Se você está se afastando e ele está na direita, você vai para a direita. Por que isso? Por que isso? Porque, olha só, pensa bem, você está para o norte, correto? Está me entendendo? Tu está para o norte. Coloca uma pessoa nas suas costas virada para o sul. O sua direita não é a esquerda da pessoa e a sua esquerda não é a direita da pessoa? Sim. Exatamente. Então, quando você está indo na direção dele, você teria que fazer, na esquerda tu teria que jogar para a direita, certo? Se você passou dele, é como se fosse a pessoa que está atrás de você. Ela vai fazer a mesma coisa. Está na esquerda dela, ela vai jogar para a direita dela. Só que a direita dela é sua esquerda. Entendeu? Então, ele está um pouco à direita na tela. Vai para a esquerda. Tu vai para a esquerda. Ele está à direita. Olha só, na aproximação, ele está à esquerda, tu vai para a direita. Certo? Para pegar a 105 ali. Ele, no caso, o QD Mike, não o NDB. Não, o NDB vai estar fixo lá no lugar. Exatamente. Você vai adotar a sua proa para a esquerda. Para você... Exatamente. Você, olha só, o NDB está à tua direita porque você está buscando o 105, certo? Então você vai para a esquerda para poder pegar o 105. Se fosse o contrário, tá? Você quisesse pegar uma outra proa do outro lado aqui, do lado direito do NDB, o NDB ia ficar à sua esquerda. Aí seria invertido. Tu não iria para a esquerda, tu iria para a direita. Correto? É certo? É só você visualizar a posição do NDB e a posição do teu avião. Para você ter essa imagem que está na tela aqui na sua mente. Vou para a esquerda ou vou para a direita? E tu pode fazer também um exercício bobinho, né, que alguns acham bobo, mas que eu não acho bobo, não. Você estica os seus braços, ele está na tua esquerda, pô, tu não tem que cruzar a linha da direita para a esquerda para interceptar ele? E o contrário não é a mesma coisa? Certo? Se você passar dele nas suas costas, a pessoa que está nas suas costas, tá? Ele está dizendo que o NDB está na esquerda, mas nas suas costas. Nas suas costas é o braço direito da pessoa. Tá? Exatamente. Então você teria que fazer o contrário para poder interceptar. Entendeu? É só ter uma visualização de espelho nisso daí, do aproximando e do se afastando. Entendeu? Sim, no caso de você querer mudar de direção. Se você quer ir para o NDB sem, vamos dizer, sem ter uma QDM específica, você bloqueia você já vê a posição dele ali, né? Você está numa rota, tu viu que ele está naquela posição. Você faz a conta, que nem nós fizemos, e bloqueia ele e vai para ele. O problema é quando você já está indo para ele e um controlador diz para você, olha, altera a sua proa para 30 graus e
e bloqueia o NDB na marcação X. Aí você tem que fazer isso aqui, entendeu? Se tiver um NDB lá e ele estiver te vetorando, ele pode fazer sem problema nenhum. Em aeródromos em menores é bem comum isso. Por exemplo, aqui em Curitiba, no Bacaxeri, ele não tem VOR, é só NDB. Então, vai utilizar o NDB. Entendeu? Opa, diga aí. Depende, né? É claro, você não vai utilizar uma aeronave grande para descer num aeroporto que não tem condições. Mas, de repente, tu pode balizar aquele aeroporto para poder ir para outro. Aí ele pode utilizar o recurso. Joel. Oi. Esse cálculo aí envolve a diferença dos 4 graus magnéticos? Envolve todos os graus magnéticos. Eu não entendi bem a pergunta. Porque tem a diferença de proa verdadeira para magnética, né? Não, proa verdadeira para proa magnética. Não. Tem toda proa, ela bom, o que tu está falando é o seguinte: o que costuma se dar diferença dizer proa magnética e proa verdadeira é a diferença entre proa e rumo. Entendeu? A proa verdadeira é o seu rumo, é para onde você está indo, ainda que o nariz do teu avião esteja apontado para outra marcação. Entendeu? Não, Pessoal, eu sei, mas... sem querer interromper, mas já interrompendo, eu vou ter que sair, gente. Eu vou ter que buscar o moleque lá, tá bom? Ok. Gente, boa noite para vocês, depois eu volto. Obrigado aí. Um abraço, tchau, tchau. Sim, porque você tem, por exemplo, tu tem uma proa magnética de a 0,60, certo? Tá? É para onde o nariz do teu avião está apontado. Mas o seu rumo é 60. Se você estiver recebendo um vento de través, tá? Principalmente se tu está usando piloto automático, o teu avião está de lado, mas está indo para outro rumo. Ele não está indo para essa proa. Entendeu? Não, o limbo é só uma marcação relativa. A proa mesmo você considera no giro direcional. O limbo só considera a posição do NDB. O giro direcional está dentro. O limbo móvel, o limbo, seja ele móvel ou fixo, ele é com relação ao NDB. Ele está te mostrando a posição, o rumo do NDB. Isso é sem dúvida. Tá? Isso. Não, mas olha só. Certo, olha só, volto a repetir. O limbo, a carta do limbo, ela é uma marcação relativa. Tá? A única coisa verdadeira do limbo ali é para onde o ponteiro está apontando na direção do NDB. Agora, por exemplo, o limbo fixo, ele não se mexe. Então você não tem tô indo para 360. Não, tu não está indo para 360. Entendeu? O limbo, ele está sempre apontando, se o NDB está na tua frente, ele vai estar sempre apontando para o norte. Mas se tu olhar no giro direcional, tu pode estar indo para o sul, não está indo para o norte. Então aquela marcação ali não é verdadeira. É a marcação da direção do NDB, não do seu rumo. Não interessa. Correto. Então você não pode definir a marcação relativa
como uma proa propriamente dito, porque não é uma proa, entendeu? A proa, você vai fazer a proa utilizando esses recursos e aí sim, você vai aproar numa determinada QDM, ou seja, numa determinado grau do NDB. Aí você vai estar de frente para ele ou se afastando dele, dependendo do que você quer. Correto? Aqui foi o que nós fizemos, ó. Nós mantivemos a proa até ele chegar em 45. Quando ele chegou em 45, a gente estava no 105. Por quê? Porque 60 mais 45 é igual a 105. Foi o que nós fizemos ali no slide anterior. Por exemplo, vamos pegar aqui uma coisa aqui. Só para a gente tirar essa duvidazinha aí. Aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, com 300 de proa. Estamos indo para o NDB. Olha só, nós estamos com proa 300. Certo? E vamos para o QDM 270. Então, o que nós vamos fazer? Vamos somar 30 graus, pode ser mais, pode ser menos. Eu não gosto de fazer coisa muito brusca, então eu gosto de fazer na calma, então eu vou sempre na casa dos 30. Então, vamos lá. Se eu jogo aqui para 330, tá? Ele está me apontando ali agora, lá. Tá? Ele saiu do norte. Está me apontando ali pro 330 mesmo. Tá? Ele está me apontando 330. Eu estava nessa posição mais ou menos. Tá? Agora, do 330, qual é a proa que eu quero? A 270? Se eu fizer uma subtração da proa que eu quero, 330, menos 270, eu tenho 60, não é isso? Não é isso? Então eu vou contar aqui, ó. Ó, eu conto do norte, isso é fixo, tá? Então é só para eu ter uma ideia. Do norte eu conto 60 voltando, olha. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Caiu em 300, correto? Caiu em 300. Limbo fixo. Olha só, o limbo fixo não me dá informação. Ele é parado aqui. A única coisa que me informa que o limbo fixo é o ponteiro. Então o ponteiro está dizendo para mim que o NDB está no 330, tá? Está no 330, tá? Mas eu quero a 270. Então 330 menos 270 dá 60. Então 60 eu dá do norte para trás cai 300. Então deixa eu soltar isso aqui. Vamos deixar esse ponteiro chegar em 300. Você vai esperar uma marcação relativa de 60 graus. Eu vou esperar. Vou pegar relativa. Aqui no limbo, eu vou esperar ele se posicionar numa marcação no limbo, na posição de 300 graus. Que, como eu disse, não é uma marcação verdadeira. Porque eu estou com a minha proa em 330. Então, ele já saiu lá do 330 e está indo lá para o 300. 300 é a diferença da proa que eu estou para a proa que eu quero ir. Eu quero ir para 270. Então, 330 menos 270 dá 60.
do norte para trás, 60 cai em 300. Então, eu fiz essa conta aqui. Do norte para trás, ele vai me chegar lá no 300. Está chegando já no 300. Tá. Correção, eu falei que é a marcação relativa de 60. Na verdade, é uma marcação relativa de 300 graus, que seria uma diferença de 60 graus, né? Exatamente, uma diferença de 60 graus a partir do norte. Cheguei no 300. Se eu virar para 270, eu vou estar indo para o NDB. Eu quero 270. Estou indo para o NDB. Entendeu? Não, porque você vai ficar caçando ponteiro e não vai conseguir chegar. Seguir Ou ponteiro... você vai chegar, mas não vai chegar na proa que você quer. Exatamente. Quando você quer só aproar o NDB, daí você só segue o ponteiro. Mas se você quiser um QDMic ou um QDR específico, daí você tem que fazer essas contas. Tem que fazer essa conta. Senão, não tem. Se você quer só chegar lá no NDB, sem problema, segue o ponteiro que vai chegar lá. Agora, se a carta está dizendo para você fazer uma determinada proa, aí, meu filho, não tem jeito, tem que fazer essa conta aqui. Entendeu? Tá. Tem uma que eu não coloquei aqui, tá? Eu vou falar para vocês, não coloquei, porque para eu fazer a simulação ela é muito demorada. E eu quero mostrar mais alguma coisinha aqui. Então, ela é muito demorada. Mas, por exemplo, como você retorna para o NDB? Tá, você saiu do NDB. Vamos dizer que você saiu do NDB, tá? Tu está se afastando dele, tá? Na proa 330. Você tem que voltar. Tá? Se você fizer 180 graus, até o avião fazer aquela contorno lá na frente e voltar, ele não volta no mesmo ponto que você estava. Não tem como, ele não volta. Então, qual é a situação? Você coloca, dependendo da curvatura que você quer fazer, no máximo 90 graus à direita. Pode ser 60, pode ser 30 à direita. E soma isso a 180. Por exemplo, se você colocou 90 graus de curva à direita, tá? Você então soma 90 graus a 180, tu tem 270, certo? Então você faz isso, soma 90 graus à direita e deixa o ponteiro chegar no norte. Quando ele chegar no norte, você curva para a esquerda 270 graus, ou seja, os 90 que tu deu e mais os 180 que você precisava para voltar. Aí sim, você vai cair exatamente no 150, que é a recíproca de 360. Entenderam isso? Não é você dar, eu tô indo, eu dou 180 e volto. Não volta. Tu volta numa proa diferente, tu não volta na mesma proa. Entendeu? Agora, se você for para a direita e depois fizer para a esquerda, aí você consegue voltar na mesma proa. Entendeu? Inclusive, se... No mesmo. Exatamente. Tu faz 180 graus, mas você sai a sua lateral. Você não sai exatamente no mesmo caminho que você estava na perna do vento, não é isso? Então, para você voltar no mesmo lugar que você estava indo, na mesma linha que você estava indo, tu tem que jogar um pouco para a direita e depois somar os 180, aí voltar, aí sim, aí tu volta, entendeu? Porque se você der simplesmente um 180, você não vai nem aprovar o NDB. Não, de jeito nenhum. Então, é isso daqui. Aqui nós já falamos isso pra caramba, né?
QDM estiver à esquerda, 30 graus ou maior, né? 30 graus maior em relação ao QDM, e você faz faz o aproamento, tá? No caso do QDR, nós já falamos, é o contrário. Isso falamos pra caramba aqui já, tá? No VOR, VOR já funciona numa faixa de 108 a 117,9 MHz. Não é quilo, é mega. Então é bem maior, tá? E ele emite o sinal também de código Morse, o NDB também emite, certo? Existia ou existe, quem souber dizer aí se ainda existe, NDB que informava até o WhatsApp, aquela mensagem. Mas eu acho que atualmente não existe mais não. E o VOR, eu nunca soube dizer que o VOR fizesse isso não. Mas em termos de precisão, ele, por ser megahertz, ele é muito mais preciso do que uma transmissão em kilohertz. Tanto em alcance de distância, como em precisão para você fazer o seu aproamento. Correto? Aí nós vamos... Bom, da mesma forma que o NDB, ele vai emitir sinais de 360 graus. Tá? A precisão, 1 grau, é suficiente. Então, eles não precisa diminuir mais do que isso. Então, é sempre nessa faixa aí, 360 graus de 1 em 1. Menos do que isso não há necessidade. Tá? Bom, nós já vimos isso daqui também em outras instruções, né? A agulha indica o afastamento numa escala horizontal e cada ponto equivale a 20. Ou seja, cada pontinho desse aqui equivale a 20. Mas dificilmente a gente faz essa conta. Tá? A gente utiliza a mesma coisa que nós utilizamos no NDB, tá? Para poder fazer as aproximações à proa, e não fica contando isso aqui não. O interessante é esse sinal de FR e que ele muda para TU. O NDB, quando você bloqueia o NDB e ultrapassa, tá, a seta muda de posição. Você estava com a seta apontada para norte, a seta volta e a cauda da seta fica na norte, dizendo que tu está em QDR, você está se afastando. O NDB ele não roda, então ele mostra ali FR, from ou TO, to. Ou seja, ou você está indo para ele ou está from, está saindo dele. Entendeu? Saiu de. Ou está indo para ou saiu de. Entendeu? Está indo para ele é to. E saiu dele é from. Correto? Aqui entra o DME, tá? Existem vários tipos. Esse daqui a gente não vai ver mais não, tá? Esse que está aqui, foi só para ilustrar. Porque normalmente lá no painel vai ter um quadradinho lá pequenininho, só mostrando mesmo a distância. Não vai ter um bicho desse tamanho lá no painel de jeito nenhum mais. Tá? Isso aí eu nunca tinha visto. Não vai ter um bicho desse tamanho lá não. Vai ter só aquelas pequenininho lá mostrando lá a distância. Correto? Bom, para interceptar, exatamente a mesma coisa que nós fizemos no ADF. Tá? Se você voa, se ele estiver à sua direita, você voa uma proa 30 graus maior que o rumo. Tá? Se ele está à sua esquerda, você voa com uma proa 30 graus menor que o rumo. 30 eu estou convencionando, volto a dizer. Vocês vão encontrar gente aí fazendo mais de 30. Tá?
E quando ele centrar, você está na sua radial. Tá? Então, aqui, ó, vamos considerar hipoteticamente uma instrução. Tá? Você vai encontrar isso daqui numa carta ou vai ouvir isso aqui de um ATC. Vai estar lá na carta, ou então ele vai falar para você, o 001 na pós-decolagem no rumo da pista. Tá? Aqui eu estou botando porque você sabe que está em barulho e que está na pista 27R. Então ele não vai precisar falar isso. Ele vai falar, após decolar no rumo, mantenha o rumo da pista e na proa 273 manter até o bloqueio da radial 198. Aí é que entra o negócio. NDB tem QDMIC e QDR. VOR não tem QDMIC e QDR. VOR tem radiais. Toda vez que falar que é radial, é VOR. Falou que é QDM, QDR, é NDB. Então ele vai dizer para você bloquear a radial 198 do VOR de Bragança, curvando à esquerda para interceptar a radial 090 de Congonha. Após o bloqueio de Congonha, voar na radial 301 de Congonha até Sorocaba, que é o seu destino. Entendeu? O cara te detorou aqui todinho. Se tu seguir isso daqui, você chega em Sorocaba. Tranquilo? Difícil? No caso do VOR, quando você está aproximando é o curso, né? Quando você está afastando é radial, não é isso? Olha só, eu já ouvi definirem isso, mas nem todo mundo usa essa informação. Porque é o seguinte, você utiliza no aparelho a simbologia FR2. E para o curso, né, você tem o botão que é chamado esse OBS, certo? E o curso, na verdade, é o que você define no OBS. Tá aqui, ó. O valor angular de afastamento da radial escolhido é indicado pelo CDI, Course Deviation Indicator. Tá? Uma agulha que indica o afastamento da escola. Então, a radial é definida por essa agulha aqui. O curso é definido por essa agulha em relação ao que você coloca no OBI, ou no OBS, né, no ODS, certo? Agora, eu já ouvi definir no afastamento é 1, no radial é no afastamento. Cara, eu leio as cartas e eu nunca li isso em carta. Você lê na carta assim, se aproxime, mantenha o curso para o VOR-X na radial X. Afaste-se pela radial tal até o bloqueio da radial X do VOR e tal. Então usa-se afastar e aproximar da radial. Não fala no curso tal aí, pô, curso eu estou me afastando. Radial, eu estou me aproximando. Tu não encontra isso em carta nenhuma. Eu encontrei até agora. Entendeu? Não estou dizendo que não existe, estou dizendo que eu não encontrei. Beleza. É isso, senhores. Muito Espero bom. que tenham gostado aí da instrução.